Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia, sou PCNP de Projetos Especiais aqui da Diretoria de Ensino e nós vamos estar falando sobre protagonismo juvenil. A Juliana e eu, que vai se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou Juliana, PCNP de Física, e junto com a Cláudia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre protagonismo juvenil. Vamos lá? Então, para iniciar a nossa TPC, nós vamos fazer uma pequena sensibilização. Vocês vão participar conosco, certo? Nós vamos ler uma passagem de uma escola fictícia e vocês vão pensar aí com vocês se isso é uma ação de protagonismo juvenil. Então, vocês vão pensar na cor verde. Se é uma ação mediana de protagonismo juvenil, a cor amarela. E se é uma ação que não tem o protagonismo juvenil, é a cor vermelha. Vamos lá, então? A primeira situação. O diretor convoca uma reunião com os líderes de turma para apresentar um problema que ocorreu na hora do intervalo. Ela relatou que os alunos fizeram uma guerra de maçãs, apresentou o problema e disse que os líderes deverão ajudar na organização do intervalo e que durante um mês não teriam maçãs. Disse para que os líderes passassem um comunicado aos colegas. Depois, dispensou os líderes de turma. Esta é uma ação protagonista? Sim ou não? Que sinal, né, que indica nessa situação, né? Qual do sinalzinho ali do farol que indica essa situação? Vocês já devem ter respondido aí, né? Então, essa é uma situação que indica o farol, o sinal vermelho. A gestora da escola, ela passou a comanda. Ela passou a comanda que não haveria, durante um mês, a entrega das maçãs, por conta, né, da suposta guerra que houve. Ela não deixou os alunos participarem. Ela não houve uma ideia, não houve o protagonismo dos alunos de terem uma ideia, de fazer uma sensibilização com a escola. Ela já foi direto dizendo que um mês sem maçã. Então, não houve protagonismo nessa situação. O que, de repente, né, Cláudia, poderia até ser feito era simplesmente falar: olha, aconteceu isso, o que nós podemos fazer? Que é uma forma de incentivar o protagonismo também do aluno, porque às vezes eles não têm, não conhecem nem esse poder que eles têm. Então, é uma forma de incentivar. Vamos para Isso outra? mesmo. O Grêmio Estudantil elaborou uma peça teatral com o tema Todos Nós Somos Cidadãos, pensando nas recentes manifestações e no cenário político, com o objetivo de despertar nos colegas a necessidade de refletir sobre a participação política. Levou o projeto para a diretora, solicitando que a peça fosse apresentada no intervalo e na reunião de pais. A diretora negou o pedido, alegando que isso poderia incitar a rivalidade por discussões de opiniões contrárias, políticas, né? Perdão. Então, Houve ou não houve, né, o protagonismo juvenil ali, né? Que sinal que é esse? Qual sinal que será? Sinal Ellen, amarelo. Por que será o sinal amarelo? Os alunos tiveram a ideia da peça, né, para passar, inclusive, na reunião de pais. Porém, essa peça seria falada, né, iriam falar, desculpa, sobre política. A gestão, né, a diretora, achou que poderia causar né, uma discussão mais calorosa, ou nem tão calorosa assim, porém ela achou melhor que não. Mas houve o protagonismo por parte dos alunos. O que poderia acontecer o quê? Modificar essa peça teatral, com outro assunto, com outro tema, né, outras ideias. Né, Ju? sim, poderia modificar, explicar esse desconforto, enfim, Ou até era mesmo falar. possível, mas de outra forma, né? Situação 3. Os alunos se mobilizaram para melhorar o jardim da escola. Conversaram com a diretora e pediram para revitalizá-lo no fim de semana com autorização e participação dos pais. A diretora levou a proposta aos professores, que também gostaram da ideia. Então, agendaram previamente um final de semana não letivo para desenvolver esta ação voluntária, registrando toda a ação e criando um portfólio com todas as etapas, desde o planejamento até a execução. E aí?
Essa é fácil, né, É Cláudia? fácil, essa é bem fácil. Sinal verde, né? A diretora acatou, gostou da ideia e passou também aos professores. E mais para frente registrou no portfólio. Então houve total protagonismo Facinho essa. e uma boa ação. E uma boa ação, exato. Vamos lá para uma próxima. Situação 4. Os alunos queriam realizar um campeonato de futebol no contraturno durante um mês. Conversaram com o professor de educação física, que estabeleceu as regras, tabelas e os dias para o campeonato. Os alunos apenas jogaram e não ajudaram na organização. E agora? Essa situação 4 também, se a gente dividir aí, a situação 4, ela tem um sinalzinho aí, não totalmente verde, isso, tem um sinal amarelo ali nessa situação 4. Por quê? Porque os alunos foram protagonistas. Eles tiveram a ideia, eles quiseram realizar esse campeonato, né? Quiseram um campeonato durante um mês no contraturno. Conversaram com o professor gostou da ideia. Aconteceu esse campeonato. Porém, não houve ajuda deles. Eles apenas jogaram, não ajudaram na organização. Essa organização ficou só com o professor. Então, houve o protagonista pela ideia. Eles foram protagonistas pela ideia, porém não na organização. Então, ficou por isso o sinal amarelo ali. Talvez se esse professor tivesse conversado, ó, vamos fazer, porém precisamos da ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês na organização. Aí sim seria um sinal verde, seria um protagonismo total. E vamos para a quinta e última situação. A coordenação pedagógica seleciona alguns alunos para recepcionarem os pais, com a incumbência de encaminhá-los ao local da reunião e de distribuir a pauta elaborada pela gestão escolar. Houve ou não houve uma ação protagonista neste momento? Vocês já devem ter pensado aí também, né? Então foi a gestão, né? A coordenadora, ela pediu, né? Ela chamou alguns alunos ali. Então não houve protagonismo. A gestão, a coordenação selecionou alguns alunos para recepcionarem esses pais e encaminhá-los até a sala de aula, onde fosse ocorrer a reunião, e entregar uma pauta elaborada por eles, pela gestão. Então, né, Cláudia, essas são questões que acontecem, são corriqueiras nas escolas e que a gente pode, como professor, como coordenador, transformar, mesmo que minimamente, essas atitudes em atitudes protagonistas. Parece pequeno, parece pouco, mas faz uma grande diferença para os nossos alunos, Sim, certo? fazer com que os alunos sejam pertencentes da escola, né? Que eles sejam Isso. inseridos no processo pedagógico da escola, né? De aprendizagem. Porque senão eles ficam de fora. Então, ficam só ali como ouvintes, não chega a ser atrativo. Eles não vão conseguir carregar isso para a vida deles. Algo de diferente. Vamos para uma parte mais técnica agora, então, Cláudia. De onde vem essa palavra protagonista? Ela é uma palavra de origem grega, de duas raízes gregas. O proto, que significa o primeiro, o principal, agon, que é luta. Então, quem luta é o agonistes, o lutador, protagonista. Nós ouvimos muito falar de protagonistas em novelas, em filmes. Geralmente, a protagonista de uma novela é aquela mocinha que sofre, que luta, ou então o protagonista de um filme, um herói que corre atrás, que consegue acabar com um vilão. A gente pode transformar isso para os nossos alunos, sim. São aqueles que correm atrás, aqueles que lutam, aqueles que querem o bem. Então, isso é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade dos nossos meninos também, certo? Certinho. Então, significa, então, depois de tudo isso que nós fizemos, as situações, a origem que a Juliana acabou de falar para vocês do protagonismo juvenil, o que significa, então, o protagonismo juvenil? Né? O que ele passa? O que ele passa dentro da escola e o que vai ser depois levado para fora, na comunidade? Então, o protagonismo juvenil nada mais é que o processo pedagógico, no qual o aluno é estimulado a atuar criativa, construtiva e solidariamente na solução de problemas reais
dentro da escola, o que ele vai levar para fora, o que ele vai levar para a comunidade em que ele mora. Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo desse protagonismo juvenil? A ideia do protagonismo juvenil, né? Então, a ideia do protagonismo é fazer com que o jovem tenha uma legítima participação social, contribuindo não somente dentro da escola, como eu falei anteriormente, ele vai contribuir na comunidade em que ele vive, na comunidade em que ele é inserido. Assim, o protagonismo juvenil vai formar jovens mais independentes, o que será ótimo para o futuro dele, e comprometidos socialmente. Eles vão ser capazes de se solidarizar com o próximo, foi o que a Ju falou anteriormente, o que fará a diferença total para o futuro desse jovem. O que esperamos de um jovem protagonista? O que nós, ali, professores, esperamos de um jovem, né, protagonista? O que a comunidade espera desse jovem protagonista? Que ele seja competente. Como que ele será competente? Como que ele vai vir a ser competente? Ele vai ser competente se ele conseguir planejar o que quer para o futuro dele. Como que ele vai planejar o que ele quer para o futuro dele? A partir do que ele vai planejar o que ele quer para o futuro dele? A partir de uma base sólida, de conhecimentos, valores, essas tomadas de decisões em direção à continuidade dos seus estudos. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de ter uma competência para dar continuidade aos estudos dele. E assim, ele vai conseguir ter um futuro sólido. O que mais que nós precisamos? O que mais nós esperamos desse jovem protagonista? Ele ser autônomo, uma autonomia. E o que ele precisa para ter essa autonomia? Ele precisa ter o quê? Ele precisa ser capaz de avaliar e decidir o quê? Ele precisa decidir baseado em quê? Nas suas crenças, valores, interesses. Qual o maior interesse dentro da unidade escolar? É ele estar inserido dentro das ações, não só como ouvinte, como eu falei anteriormente, então ele precisa estar inserido dentro de tudo. O que fará o quê? O que fará ele tomar algumas decisões, algumas avaliações para o futuro dele. Ele vai ter essa autonomia de decisão para o futuro dele. E ser solidário. Ser solidário, eu acho que é o que vai fazer, se ele for apenas competente e autônomo, ter autonomia, e não for solidário, ele não vai muito além. Então, o que ele precisa para ser solidário ali, né? Ele precisa se envolver, ele precisa fazer parte da solução. Existe um problema? O que nós vamos fazer? O que esse jovem protagonista e solidário vai fazer? Vai focar na solução. Então, se tem um problema, ele vai focar na solução. Ele não vai ser mais um problema, ele não vai ser mais um empecilho ali. Não, pelo contrário, ele vai tomar algumas decisões ali para resolver esse problema. Por isso que é o jovem solidário. Jovem solidário também com os colegas. Às vezes aquele colega não é tão protagonista, ele não consegue ser tão autônomo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar esse colega que não consegue ser tão protagonista. É verdade. E é importante, né, Cláudia, que ele seja tudo isso mesmo, porque não adianta ele ser um ótimo aluno e viver só lá no mundinho dele. Não adianta também ele ser super legal com todo mundo, solidário, e não ser um aluno, eu não diria só um bom aluno em boas notas, mas com a competência de saber o que ele quer, de ter o seu projeto de vida bem estruturado e assim por diante. Onde que entra a nossa prática pedagógica, né, Claudinha, nessa hora? Nós temos essa importante missão de transformar esses meninos, porque nós somos fontes de iniciativa, nós somos uma fonte de liberdade e nós somos uma fonte de compromisso dentro da escola. Então, assim, é lá dentro da escola, né? Por que que é uma fonte de iniciativa? Porque é onde ele vai ser capaz de agir, de saber que é importante ele estudar, que é importante ele ter alguma ação diante de algum empecilho. Também de liberdade, porque é lá que ele vai ver que ele faz parte desse processo. Foi o que eu falei até anteriormente. Ele ter o seu projeto de vida, ele saber o que ele quer, isso é muito importante. E o compromisso, porque ele sabe que ele responde pelos seus atos. É interessante, porque quando ele faz alguma coisa errada, e às vezes ele nem sabe que ele está fazendo errado, mas ele vai ter as suas consequências. Não adianta também a gente ficar passando a mão na cabeça, porque ele é um jovem, porque ele é protagonista. Se ele fez algo que não está dentro do que é certo,
ele tem que aprender, né, então, ele sabe daquela responsabilidade. É lógico que leva que estamos aí para conversar direito com eles, para saber como falar, quando falar e mostrar um caminho melhor para cada um desses meninos. E essa fonte de compromisso, como que você falou, né, não deixando a fonte de liberdade, a de iniciativa, mas a de compromisso ele vai levar para a vida dele, para um primeiro É, emprego, o que vai deixar ele preparado para esse primeiro emprego, sabendo que ele não pode fazer tudo, que ele tem que ter a responsabilidade dele. E se errou, ele tem que aprender com os erros para não repetir. exatamente. E aí, Cláudia, quem que ganha com isso? Todos, né? Todos nós ganhamos, como a sociedade em si. Porque, olha, dentro do que está ali, né? Olha, o jovem, como nós já falamos, ele vai ter autonomia, autodeterminação, capacidade de iniciativa, planejamento. Essa autoconfiança, Ju, é ótimo, porque muitas É, vezes a gente vê relatos de alunos que são super tímidos, não conseguem, levam a dúvida de todas as disciplinas para casa de vergonha de perguntar alguma coisa. Se a escola dá essa liberdade dele ser protagonista, de ir inserindo aos poucos para ele ser protagonista, ele vai ter essa autoconfiança. O altruísmo, ele não ser egoísta, que é o que a gente falou, ele poder ajudar os colegas a decidir algumas coisas, a resolver os problemas, ajudar aquele colega que não é tão confiante assim. E perseverança, que é muito bom, né? Que perseverança a todos. E a sociedade que sai ganhando, porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a descoberta, como está escrito aí, a valorização do perfil generoso desse jovem protagonista. Que eles estão com a sede, eles estão com a sede do aprender, eles estão com a sede tecnológica, que é algo que a gente está usando tanto, e eles são curiosos para isso, eles têm essa vontade. Então, nós temos que aproveitar. A escola tem que aproveitar muito isso do aluno, desse jovem, então todos nós ganhamos. ô Cláudia, sempre que quando a gente estava falando, estudando sobre esse assunto, eu lembro disso, né? Quando você vai numa loja, faz uma diferença enorme, às vezes uma moça que está lá te atendendo, um rapaz, que você pergunta: "Ah, tem tal item?". "Ah, não tem". Acabou. Curto e Aí outro grosso, você né? pergunta: "Tem tal item?". "Olha, não tenho, mas só um momentinho, eu já vou ver para você quando que vai chegar, quer que eu te avise?". Ou então: "Olha, não tenho esse, mas eu tenho outro". Olha a diferença simples, né, no dia a dia de um E, mocinho, de uma mocinha, porque geralmente são jovenzinhos que vão trabalhar na loja como atendente e tal, e aí acontece isso. É tão bom, é tão gratificante pra gente quando somos bem melhores atendidos. E isso vem do quê? Do pequeno protagonismo que um dia ele teve algum lugar para ele vivenciar isso, né. isso é como você disse agora, né? Então não é só dentro da escola, ele vai levar para a vida. É, porque depois eu saio de uma loja feliz. Aí eu saio contente, mais tranquila, mesmo que o cara depois vai me dar uma fechada lá na frente no trânsito, eu vou estar mais tranquila, eu não vou brigar, tal. São coisas, é uma coisinha que leva a outra, assim, então é muito importante. É o efeito borboleta, né. Agora, como que a gente consegue assegurar isso dentro da escola? Vamos pensar agora juntos, que práticas de protagonismo juvenil nós podemos ter na escola? Vamos lá. Liderança de turma. E essa liderança de turma, se vocês baterem um olho rapidamente ali, vocês vão falar, ah, mas isso é só da escola PEI. Claro que não, claro que não. Liderança de turma, nós temos os líderes de turmas nas escolas, em todas as escolas, então não é exclusivo só da PEI. E essa liderança de turma é aquilo que nós já conversamos anteriormente. Ela precisa vir de um aluno protagonista. Aquele aluno mais quietinho, mais fechado, que não tem confiança, talvez nesse momento ele não vai conseguir ser um líder de turma. Mas mais para frente, com a ajuda daquele protagonista, ele vai conseguir ser um excelente líder de turma. Não só dentro da escola, como talvez no serviço. É importante lembrar, né, Claudinha, que às vezes a gente sabe que dá um trabalho fazer uma eleição de líder de turma, Muito. briga, eles discutem.
que às vezes é mais fácil a gente bater o olho e falar assim: "Ah, o líder representante de sala, enfim, vai ser aquele e aquele". É mais fácil pra gente, mas tá sendo melhor pra turma, pra eles, né, às Ou vezes não não. houve uma socialização, né? Exato, então é importante que eles escolham quem que vai ser o seu representante, quem vai ser o seu líder de turma. É importante mesmo isso. Conselho participativo. Por que que é importante o conselho participativo? É como a Ju falou agora na liderança de turma. Seria mais fácil o professor ou gestão, mas normalmente fica a cargo do professor, escolher. Não teve trabalho. Mas seria justo? Houve uma socialização? Nós inserimos o aluno ali para conversar? Nós inserimos o aluno numa socialização? Não, porque nós queremos o mais fácil, mas não fica o mais atraente para o aluno. Por isso que existe o conselho participativo. Por isso da importância do conselho participativo, dar voz a todos. Então, nessa parte do conselho participativo, o aluno já vai estar sendo protagonista, porque ele vai expor o que ele pensa. Muitas vezes o aluno já aconteceu, já deve ter acontecido com vocês, professores, ele vai chegar lá, vai falar coisa nada a ver, desnecessário, que não está no assunto, inserido no assunto atual. Não tem importância. Nós, como adultos, nós vamos o quê? Nós vamos encaminhá-lo. Ó, nesse momento não dá para falar disso, vamos deixar para uma próxima reunião de conselho, vamos para esse caminho hoje. Aí ele já vai percebendo o momento que ele vai poder falar, o que ele pode colocar, que tem hora para tudo, né? Que tem as reuniões são pautadas, então nessa, vamos supor, vamos dar já o exemplo. Nesse conselho nós vamos falar sobre os líderes, sobre as lideranças, sobre os líderes de turma. Então, vai ser pautada nisso. Então, vai ser, nesse momento, vai falar só sobre os líderes de turma. Então, esse conselho hoje será para os líderes de turma. Mas é muito importante o conselho participativo. Muito, muito. Não dá para deixar de lado ou fingir que fez. Não dá para a gente chamar de conselho participativo se só tem os professores participando, né? Ele tem o participativo tem que ser de todos mesmo, de pais, e principalmente dos alunos, E exatamente. muitas vezes, né, Ju, o que acontece? O conselho participativo é de última hora, então nós não vamos chamar ninguém, só vai ficar entre nós. Acaba que são poucos os professores também que participam, nenhum aluno coloca lá o nome do aluno. Então não fica benéfico para a escola. Então fica uma coisa do faz de conta, não tem a voz ativa do aluno para saber os pontos positivos, o que pode ser melhorado. Então, ele é importante, é como você falou, não dá para ser conselho participativo sem os alunos. E o uso da sala de leitura? O que será que a gente consegue fazer com que os alunos sejam protagonistas no uso da sala de leitura? Nossa, a sala de leitura, né? Eu sei que muitas escolas não têm a sala de leitura. Eu sei que, vocês estão falando da sala de leitura, mas a minha escola não tem a sala de leitura. Nós sabemos dessa realidade. Porém, as escolas que não têm a sala de leitura, nós podemos fazer alguma coisa, um cantinho da leitura, inclusive na sala de aula, pode ser feito um cantinho da leitura. Ou descer, né? Descer, ou, né, depende da estrutura. Eu falei descer porque a maioria das escolas que eu tive tinha os andares, né? Ou ir para o pátio, ir para um lugar, se a escola é grande, talvez ela tenha um jardim bonito, né? Nós falamos lá no começo de uma situação de arrumar o jardim. Você tem um jardim, fazer esse local, esse jardim ou o pátio, também no momento de leitura. E como que o aluno protagonista ele pode? Ele pode sugerir temas atuais. Hoje, um tema que está muito atual aí por esse momento, né, de online, aí que nós estamos tendo aulas online, cyberbullying, ele pode querer fazer uma leitura de cyberbullying, uma discussão, a ideia veio dele, ele pode querer falar sobre ditadura da beleza, porque nessa idade, ela é uma idade meia, né, que eles estão se encontrando com essa parte da beleza, eles podem falar temas envolvendo músicas, né, que é algo que eles gostam muito, e nós sabemos, é uma briga constante por conta dos fones de ouvidos. Pode haver uma leitura falando sobre músicas, saraus musicais, né? Então a sala de leitura ela é muito importante. Ela não vai ser aquela coisa que às vezes os alunos olham, né? Falam, vamos lá, chatice da sala de leitura. Não, é transformar essa leitura dando voz aos alunos. Eles vão ser o protagonista, deixa eles escolherem. Mas sempre, então nós vamos fugir do tema, nós vamos fugir das nossas
competências, habilidades, né, os conteúdos ali. Não. Um acordo, em alguns momentos, deixa esses jovens escolherem o tema, deixa eles serem os protagonistas. E, claro, se não for, né, algo que seja pertinente para aquele momento, vocês conversem com eles, né, os professores vão conversar e falar, para outro momento nós usamos. Que tal a gente usar isso, né, esse tema? É só conversando, mas a sala de leitura, ela é muito importante, muito. Muito mesmo. Eu tive uma turminha uma vez que nós não tínhamos o professor da sala de leitura, mas tínhamos a sala de leitura, entende? Ela ficava lá sem o professor. Ah, gente, eles se organizaram, e aí faziam horários, então iam no contraturno para ajudar a outra. Os professores marcavam, eles iam lá e separavam os livros. Foi super produtivo, era uma turminha, nossa, sensacional, E é genial. um ambiente diferente, né, Ju? É, O ambiente fica diferente. Sai do normal de sala de aula, todos é, sentados, enfileirados. Então, sai do normal, vai fazer uma roda de leitura. Então, eles já se sentem pertencente a algo diferente dentro da escola. Eles ficam mais exato, animados. exato. Ô, Cláudia, e participação da sala de aula? Nossa, a participação da sala de aula, né? Muitos tem aquela coisa, né? Muitos professores vão lá, né? Os 45 minutos, passam a disciplina bonitinho, né? Tudo certinho, mas acaba que não dando, né? Não deixando os alunos participarem. Não gostam, né? Que os alunos questionem, gostam da sala mais quieta, que eles só produzam ali caderno. Sei que muitos não fazem isso, sei que muitos participam, que gostam que os alunos até usam menos o quadro, a lousa, que gostam que os alunos participam. E essa participação do aluno em sala de aula faz toda a diferença, porque ele está se colocando, ele está sendo protagonista. Muitas vezes ele não tem essa escuta dentro de casa. E nesse momento da sala de aula, ele está podendo ser ouvido e expressar o que ele está sentindo, né? Em relação, claro, em relação à disciplina que ele está tendo. Eu via muito isso dentro das escolas, professor de filosofia, sociologia, né? Inclusive, eu posso até citar, porque eu trabalhei com a Edneia, a nossa PCNP, professora de sociologia, então ela fazia muitos debates dentro da sala de aula. Então, o aluno tinha voz, ele participava. Isso fazia toda a diferença. E muitas vezes ele colocava algo que não era pertinente, mas a professora explicava e o debate continuava. Então, ela corrigia aquilo que não fosse pertinente. Então, essa participação do aluno em sala de aula, ela é fundamental. É algo que o aluno vai levar para fora. É algo que vai fazer o aluno chegar no serviço dele, independente do que ele for, qual a função, qual o serviço que ele terá, ele vai ter participação ativa dentro do serviço dele. E isso fará toda a diferença. E você vê, né? Volto de novo a falar que são pequenos pontos que nós conseguimos modificar a vida desse menino, dar esse protagonismo na vida dele em sala de aula, chamando ele para, vamos lá, e aí, o que você me diz, né? É muito importante, é muito importante. Como você falou, são pequenas coisas que fazem a diferença enorme para o futuro dele. Exato, exato. E agora eu dou risada porque a organização do intervalo é o que eles mais querem pôr música no intervalo, né? Mas é só isso que a gente tem na organização dos intervalos? Nem sempre. Claro que não, né? Não é só isso. Então, a organização dos intervalos aí, nós vamos voltar lá naquela situação que nós vimos ali, da situação que a gente deu o sinalzinho vermelho, né? A direção da maçã, das guerras das maçãs. Isso é uma organização. Isso é uma organização que ali alguns alunos possam organizar. Ó, poxa, não tá legal, eles podem conversar, fazer uma sensibilização. A música, é como você falou, muitas escolas conseguem ter a música no intervalo, outras não, outras por falta de equipamento, outras porque são 2 intervalos, muitas escolas vivem a realidade de 2 intervalos, então se colocar a música vai atrapalhar os alunos que estão na sala de aula, então não dá para fazer dessa forma. Mas tem outras coisas, podem ser feitas gincanas, podem ser feitas brincadeiras. A sala de leitura ou o cantinho da leitura, se existir em algum lugar, pode também ser utilizadas no intervalo. Aquele aluno que, por exemplo, mais novo, mais tímido ali, não quer ficar no meio,
não se sente tão bem no meio de muita gente. Então, ele vai para a sala da leitura. Se a escola tiver na sala de leitura ou em outro canto algo que tenha internet, acesso para ele estudar, para ele procurar as atividades dele para algum trabalho que ele não consiga fazer em casa porque não tem o material, não tem o computador, a internet. Então, esse momento do intervalo, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser muito atraente, esse momento do intervalo. Ou não, ou ficar na mesmice, mas dá para ser um intervalo atraente. E essas organizações aí, principalmente vindo dos alunos protagonistas. Olha, o intervalo de hoje não foi bacana, então vamos conversar na sala de aula, conversem na sala de aula. Olha, hoje não foi bacana, vamos melhorar, porque a gente vai poder ter outras coisas. Os alunos criaram uma célula da igreja. Olha. Então, na hora do intervalo, eles se reuniam num cantinho, comiam, às vezes pegavam a comida e já iam lá para o cantinho e liam um pedaço do evangelho, discutiam. Olha que bacana. Rolando música, rolando o pingue-pongue dos outros e a célula deles lá. E sem atrapalhar É uma ninguém. boa. Sim, então, são momentos diferenciados. Você citou aí 3 momentos, né, no mínimo. Os jogos, o pingue-pongue, a música e o pessoal da religião. Olha que bacana. E ninguém atrapalhando ninguém. Não, cada um no seu quadrado. Ótimo, ótimo. Muito lindo isso deles. Nós também temos o Grêmio Estudantil, que as meninas já falaram, né, ou vão falar. Agora eu não me recordo se é nesta semana ou na outra que vamos tratar sobre o Grêmio Estudantil, que as meninas de Ciências Humanas vão falar, que tá super bacana também. E aí a gente conhece todo o histórico do Grêmio. E Tem a alguma. importância, né, Ju? Como o Grêmio ele é importante, né, dentro das escolas. O Grêmio ele traz, eu acho que foi a partir do Grêmio, né? Não sei se eu estou tão errada assim. A partir do Grêmio que ele traz esse protagonismo do aluno, né? O pessoal do Grêmio eles são muito participativos. É raro um Grêmio que não funcione dentro da escola. Desde que ele tenha liberdade para isso, desde que ele tenha autonomia vindo da gestão para isso. E eles têm ideias, é como nós falamos, como esses jovens têm ideias ótimas, eles têm ideias excelentes, então eles são muito protagonistas. É esse Grêmio que muitas vezes vai colocar o som no intervalo, é esse Grêmio que vai passar nas salas de aulas e escolherem as músicas, óbvio, as músicas que podem, né, que são que podem ser tocadas no intervalo. É esse Grêmio que vai montar, muitas vezes, os projetos das escolas, né? Como uma festa junina, por exemplo, uma mostra cultural. Então, esse Grêmio ele é muito participativo, ele é muito importante, ele tem que ser muito valorizado. Primeiro que ele tem que ser constituído dentro da unidade escolar. Porque a unidade escolar que não monta o seu Grêmio estudantil, que não faz a votação, né? Que não faz todo aquele processo que nós sabemos, ela está perdendo. É a escola que está perdendo sem esse Grêmio. Então, o Grêmio ele é muito importante. Ele é uma parte ali, é por onde tudo começa ali dentro do protagonismo. Então, não tem como não ter o Grêmio hoje. E tem um assunto muito legal que antes acontecia só nas escolas PEI e agora passou para todas as escolas que demorou para fazer isso, que é a recepção dos novos alunos, que são os alunos acolhedores. Essa recepção dos novos alunos, ela não só no início do ano, né? Ela pode acontecer em vários momentos. E nós começamos esse ano com a recepção, né? Com esse acolhimento dos alunos. Vamos imaginar ali, vamos dar um exemplo. O 6º ano, o aluninho está vindo de outra escola, totalmente diferente. Então ele chega na escola, na nossa escola regular, chega, tá lá sem acolhimento, sem recepção. Ele vai, ao longo do ano que ele vai conhecendo, e dependendo do que for, ele não conhece, né? Ai, nossa, tinha um laboratório ali, eu não sabia. Vai passar, né, até o final do ano aí que ele vai descobrir que tinha um laboratório na escola. Ou vai passar bem depois que ele vai conhecer onde fica a quadra. Então ele fica todo perdido. Se tem essa recepção, se tem esse acolhimento dos novos alunos, muda tudo. O aluno vai se sentir pertencente da escola. Ele já vai ver a escola
um outro olhar, ele vai ficar empolgado. Poxa, me levaram no laboratório, eu conheci o laboratório, eu conheci a sala de vídeo, nossa, que legal! Eu conheci a quadra, os banheiros, que muitos alunos novos chegam, e onde é o banheiro, né? Falam para as Uhum. inspetoras, ou até mesmo para o professor, algum colega, não sabem onde é, porque não houve essa apresentação. E se tem essa recepção, se tem esse acolhimento, ele já vai estar pertencente, ele vai se sentir pertencente igual os outros alunos. Ele vai estar inserido na escola, ele não vai estar perdido. E muitas vezes, quando não acontece essa recepção, quando não acontece esse acolhimento, ele fica meio chateado, ele se sente ali, muitas vezes ele chega em casa e fala, eu não queria estar naquela escola, eu tenho saudade da minha outra escola. Isso faz toda a diferença, essa recepção, esse acolhimento. Foi uma das melhores coisas que colocaram aí para todas as escolas, tanto as PEIs como as regulares. Entre também outras inúmeras práticas de protagonismo que a escola vai conhecendo, que os professores vão descobrindo, os alunos trazem para a gente também. Tem algum exemplo, Claudinha? Nossa, vamos dizer ali, o aluno, o que ele pode fazer? Ele pode dar exemplo da escola antiga dele, por exemplo. Ele pode chegar, né, nessa recepção, ou passado um pouco essa recepção, que talvez não seja o momento nessa recepção, nesse acolhimento, porque ele ainda está ali conhecendo, está tentando saber aonde ele está pisando, ele pode dar dicas. Olha, na minha escola tinha isso, por exemplo. Papel higiênico, que é algo que a gente discute muito nas escolas, né? Por que não ter os papéis higiênicos? Muitas escolas não conseguem deixar os papéis higiênicos no banheiro. Por N motivos, guerra de papel higiênico, jogar papel higiênico em qualquer lugar, né? Colocar, pendurar no teto, mole, joga, acaba com o papel higiênico. E quem realmente precisa utilizar, não tem. Então, muitos alunos podem trazer essa prática, deixar numa mesinha, alguém, por exemplo, olha aí o protagonismo de novo, alguns alunos fazerem um revezamento de estar ali, deixar em algum lugar, numa cestinha já, né, o papel higiênico cortado. Então, ele pode trazer as práticas, e muitas vezes essa prática é benéfica, o que vai ajudar na outra escola. É a troca de conhecimento, é a troca de conhecimento. O acolhimento, ele pode falar, olha, na minha escola tinha um acolhimento que era assim. Então, ele vai trazer boas práticas. Não tem as boas práticas na nossa diretoria de ensino, lá no site? Boas práticas, o que vai ajudar em muito, muito. Teve uma escola que eu acompanho, que eu achei tão bonito o trabalho das meninas. Elas fizeram uma caixinha, coisa simples, uma caixinha de sapato, e quem quisesse, deixava no banheiro feminino. Quem quisesse podia escrever o que sentia, tal, algo sobre a ditadura da moda. Geralmente era isso. E o pessoal ia colocando lá. Elas liam, não falava quem era. Eles escreviam só porque queriam. E aí as meninas colocavam palavras de força, frases incentivadoras no banheiro, na parede, assim, do banheiro. Elas levaram um espelho, colocaram no banheiro e tinha lá, cada semana elas colocavam novas frases. Você é linda, você pode, não se importe com isso. Eu achei um trabalho fantástico dessas meninas. E essas 7º ano. meninas, né, fizeram o quê? Elas fizeram uma boa ação ali de fazer os alunos, né, essas alunas, se sentirem acolhidas, né, Ju? Sentirem Sim. acolhidas. Você falando isso já poderia, né, ser usado também para alunos que estão com depressão, não é? Isso. Uma palavra de carinho que muitas vezes em casa eles não têm essa palavra de carinho. Então, muitas vezes os próprios alunos iriam ajudar. Isso é fantástico. É a troca, né? A troca de boas práticas entre eles, é a autonomia deles. Exato. Faz toda a diferença essa autonomia dos alunos. E eles têm excelentes ideias, né, Ju? Muitas, eles estão demais. Tem ideias A gente tem fantásticas. um aluno, né, que vai conversar com a gente agora, não tem, Claudinha? Temos um aluno que é da escola Rude Ramos, que é PEI, e eles vão falar um pouquinho sobre protagonismo juvenil. Oi, tudo bem? Eu sou a Manuela, do 6º ano A da Escola Rude Ramos. Quer aprender sobre qual a importância do protagonismo juvenil? Tudo bem, eu explico. Mas você sabe o que é o protagonismo juvenil? Não? Não tem problema não. Vamos lá, vou te explicar também. O protagonismo juvenil, ele facilita o acesso dos jovens nos novos espaços. Eles ajudam a gente a tomar decisões. Tá.
Agora eu vou explicar sobre a importância, que é o que você pediu. Ele tem a capacidade e a autonomia de ensinar os jovens a tomarem decisões, seguirem seus próprios caminhos, suas rotas, com responsabilidade. Isso mesmo, responsabilidade. O que mais eu posso te explicar? Ele também tem seus valores, como solidariedade, empatia, respeito, compaixão e etc. Ele também ajuda a gente ter mais esses valores, sabe? Incorporar mais os valores de respeito, solidariedade, empatia e etc. Você entendeu? Ok. Tchau, tchau. Um beijão. Oi, tudo bem? Eu vim explicar um pouco sobre o protagonismo juvenil. O protagonismo, ele envolve a autonomia, que é a ação que o protagonista faz sem que as outras pessoas peçam para ele fazer. O protagonista é o agente de boas atitudes e que também envolve a solidariedade, a empatia, a autonomia, e que isso é muito legal, na minha opinião, que acaba ajudando muito a escola, o convívio entre os colegas, os alunos, os amigos, que acabam um ajudando o outro, né? A partir de boas ações, a outra pessoa vai te considerar como um exemplo e vai seguir esse exemplo que você está dando. Que muitas pessoas também, protagonistas, vão lá na escola e pensam, eu tô com dificuldade, eu tenho mais facilidade nessa matéria, então eu vou lá e vou ajudar o meu amigo, ou a minha amiga, o meu colega naquela matéria. E a outra pessoa vai lá, vai ver que eu também tô ajudando, então ele vai lá, vai criar coragem e ajudar o amigo também. Então isso é muito legal. Que é aquele provérbio lá de gentileza gera gentileza. Então acho que isso se resume muito também a partir do protagonismo, além da autonomia, da solidariedade. E isso é muito bom. Também envolve a convivência e o respeito. E eu acho que as pessoas deveriam ser também bem protagonistas, que isso é bom para a convivência. É bom para fazer amigos. E esse é meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Vocês assistiram, né, o depoimento dos alunos do Rude Ramos. E é isso. Eu quero agradecer muito aos alunos, agradecer muito à coordenadora, a PCG, a Débora, que prontamente, assim que eu pedi, né, eu falei, você tem alguma declaraçãozinha de algum aluno aí falando sobre protagonismo? Ela já de imediato foi atrás, então eu agradeço muito à escola e à Débora, tá? Muito obrigada aos alunos. E, pessoal, só para encerrar, o fundamental é acreditar sempre no potencial criador e na força transformadora dos jovens. Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um dos autores daquele texto enorme da Pedagogia da Presença, muito importante, muito legal. E essa foto, gente, que eu acho o máximo. Sabe por quê, Claudinha? Olha, além de serem duas mulheres, uma negra, que eu acho fantástico, é forte, ela tá assim numa... Mas olha a carinha da professora do lado dela. A professora tá encantada, ela tá feliz, ela tá orgulhosa do que suas alunas estão fazendo. E eu acho que isso não tem coisa mais linda e maravilhosa pra gente. Essa foto representa o famoso empoderamento, né? É uma menina linda, com certeza, né, praticando o protagonismo, a autonomia. Essa foto é tudo, essa foto é tudo. E com a professora, a expressão da professora orgulhosa, né? Orgulhosa de ouvir a aluna. E com certeza essa professora fez parte, né? Fez parte de incentivar o protagonismo, de levar os alunos até o protagonismo. Então, essa foto é fantástica. E a frase é tudo. E a gente espera de verdade que vocês, professores, sejam essa professora no futuro. Que vocês consigam olhar com carinho, com orgulho para todos os seus alunos protagonistas. Vai ser muito benéfico a todos nós. Obrigada por nos ouvir mais um pouquinho
não terminou ainda, a Neia vai falar com vocês daqui a pouquinho, depois da gente. É rapidinho, tá bom? Até mais, gente. Obrigada, Tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. E hoje nós estamos aqui para passar um recado. Está aqui comigo hoje o professor Herbert, que vem falar um pouquinho da importância do projeto Cuco. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora. Obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos em São Bernardo do Campo. Professor, conta para nós como foi que surgiu esse projeto e qual a importância dele hoje nas escolas públicas? Bom, a competição USP de conhecimentos, a CUCO, surgiu em 2017, então nós estamos no quarto ano, quarta edição, né, 17, 18, 19, e agora a quarta edição, 2020, e ela tem alguns objetivos, todos eles conectados, que são a promoção da inclusão social e a valorização dos estudantes, das escolas e dos professores da rede pública de ensino. Desde 2017 também, a USP mudou sua política de ingresso na universidade, onde as notas do vestibular, elas tinham uma bonificação, uma pontuação extra. E isso deixou de existir. A USP passou a adotar uma reserva de vagas. O que significa isso? Os alunos de escola pública, eles não ganhavam ponto extra, eles passavam vagas exclusivas. E esse ano de 2020, nessa situação toda que a gente está vivendo, nós chegamos no ápice, que é a USP está reservando 50% de suas vagas, metade, e isso vale para todos os cursos, de todos os períodos, metade das vagas exclusivamente para estudantes provenientes das escolas públicas. E aí uma parcela dessas vagas são para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Ou seja, a USP sabe que a ciência no país, o país cresce quando você tem a formação de profissionais e, principalmente, que as novas ideias surgem a partir da diversidade de gênero, étnica e social. Então, a ideia é promover a inclusão social e da igualdade de oportunidades. Com isso, surgiu a competição USP, que basicamente é um simulado do vestibular. Certo. O estudante se inscreve da mesma maneira que ele se inscreveria na FUVEST, faz provas da mesma maneira também do vestibular e aprende com esse processo como é o procedimento de ingresso na universidade, quais são os cursos, o que a universidade que ela é pública, gratuita, além dos seus cursos, como escolher o curso e também tem informações sobre a permanência estudantil, como ele pode se manter na universidade. Então, ela traz uma série de informações para estimular e mostrar para os estudantes que eles também podem. Então, a universidade é deles, para eles, e eles têm que ter essa informação e esse estímulo para que vejam que são capazes. Para promover a igualdade de condições e o estímulo a estudantes de todo o estado, cada escola pública tem seus premiados. Então, nós não avaliamos quem é o melhor aluno do estado todo. São sempre premiados o melhor aluno de cada série, de cada escola. Lembrando que pode participar estudante de qualquer série do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, o estudante do primeiro ano vai ter algumas premiações, o do segundo também, e o do terceiro, que está ali terminando, a maior premiação que ele ganha é a isenção da taxa do vestibular da FUVEST, que ele vai fazer automaticamente a inscrição, depois ele faz a inscrição e não paga o boleto, não aparece boleto. Então ele não precisa dar documento, qualquer tipo de coisa. Fez a CUCO, foi premiado, é o melhor da escola, já tem a isenção. Só fazer a inscrição na FUVEST e está isento. Perfeito. Eu vou destacar também que este ano é uma parceria inovadora que os estudantes participantes poderão utilizar essa nota da CUCO para ingressar nas vagas da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Também é uma universidade pública que tem polos em 300 cidades, quase, e 11 cursos diferentes de graduação.
Com isso, é praticamente dizer o seguinte: o estudante está fazendo um vestibular na casa dele. Então, é uma oportunidade ímpar. Não é por causa da pandemia, mas pelo caráter inovador da CUCO, desde a sua primeira edição, a primeira fase ela é virtual. Então, o estudante, além de fazer a inscrição de casa, ele também pode fazer a prova da casa dele, usando ou o celular, ou um tablet, ou um computador. A qualquer momento, durante 24 horas por dia, essa prova fica aberta. Ele escolhe a hora que ele vai fazer, começando no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, e terminando no dia 14 de agosto. Se ele entrar às 2 horas da tarde, ele vai poder fazer a prova até às 4 horas da tarde. São 2 horas de prova. Ele entrou, o tempo começa a contar. Se ele começar às 3 da madrugada, a prova vai ter às 5 da madrugada. Aí fechou, terminou. Então, ele tem de segunda a sexta. Na segunda-feira, às 8 da manhã, abre. Na sexta-feira, fecha às 10 da noite, para fazer a prova. Conversando aqui porque é muito importante salientar que as inscrições já foram prorrogadas para atender essa situação que nós vivemos da pandemia e tudo se estabilizar. E agora as inscrições encerram-se definitivamente dia 24/7. Então é muito importante isso. E São Bernardo do Campo, né, a região, né, de São Bernardo está indo muito bem, tem tido bons resultados, mas com certeza pode ir muito melhor, porque cada escola que participa tem estudante premiado. Ou seja, se você tem todas as escolas participando, você está oferecendo a isenção da FUVEST para pelo menos um aluno de cada uma das suas escolas. Verdade. E, Herbert, essa avaliação que eles vão fazer, a prova que eles vão fazer, também esse ano ela vai valer, o professor vai poder usar essa nota do aluno para a nota bimestral, é isso mesmo? É isso, perfeito. Então é importante também reforçar o seguinte: a prova da CUCO, desde o início, ela é um preparatório para o vestibular. Só que ela tem que mostrar para o aluno que ele é capaz de fazê-la. Para engajar todos os professores da rede pública, a prova é construída pelos próprios professores da rede. Então, veja que legal. Os professores que participaram ano passado, como coordenadores regionais, nos enviaram questões. Os professores que elaboram o vestibular da FUVEST pegaram essas questões e selecionaram. Fizeram uma verificação para ver se as questões se adequavam ao nível do vestibular e também ao semestre letivo do aluno. Certo. Então, eles estão terminando agora o segundo bimestre e todas as questões que caem na prova para o estudante, elas olham para o currículo no primeiro semestre. Então, vai ser uma avaliação em que, em geral, o estudante, em tese, passou por todos aqueles conteúdos. E com isso, os professores da rede podem, caso queiram, utilizar a nota dos seus estudantes para avaliação bimestral também, como parte da nota, como um bônus, seja como for. Para essa nota, basta que o professor faça uma inscrição no sistema da FUVEST, no site fuvest.br/professor-cuco. Com essa inscrição, o professor escolhe a escola, e quando ele escolher a escola, ele vai enxergar todos os alunos daquela escola inscritos e, posteriormente, a nota deles. Então, isso é muito importante, porque também ajuda. A gente sabe que é uma situação complexa avaliar nesse momento, e é um parâmetro muito importante, né? Então, é uma prova em que o estudante está fazendo, ela foi bem feita, elaborada com o crivo da FUVEST, e o estudante, acho que merece, né, ter esse mérito de levar a sua nota participando. Com certeza. E existe também uma premiação para os nossos professores, né? Para aqueles que mais contribuem para a prova da CUCO, né? Exato. Então, além dos estudantes serem premiados e incentivados, nós começamos premiando as escolas e também premiamos, desde o ano passado, os professores que participam da CUCO. Por quê? Porque o professor, ele está ali na ponta, incentivando o estudante, ajudando a fazer inscrição. E, na verdade, esse estudante ele é um passageiro. O professor é o motorista que está ali guiando. Então, esse aluno vai embora e entra outro. Então, não adianta pensar o seguinte: a CUCO é feita de estudantes. Não. A CUCO ela é construída, alicerçada nos professores. Então, nós queremos que esse
cadastrem conosco, participem. Nós premiamos os professores para eles se estimularem a continuar participando, porque a cada ano vem estudantes novos. Ele transmite as informações para promover a inclusão social na escola, e isso pode mudar a realidade local. Vou dar um exemplo. Teve escolas em algumas diretorias de ensino que nunca tiveram um estudante que ingressou no ensino superior público. E, recentemente, com as 2 últimas edições da CUCO, a escola, o vestibular passou a participar do cotidiano da escola, estimular os estudantes, porque teve alunos que participaram da CUCO, depois entraram na USP. No momento, mais de 1.700 participantes da CUCO já entraram. E esse ano, mais de 5.000 alunos das escolas públicas vão entrar na USP, porque é metade das vagas exclusiva para eles. Então, esses estudantes estão aí com vocês, e eles viram o quê? Exemplo para os demais. Então, aqueles que têm interesse em cursar o ensino superior, isso é muito importante, eles vão ser incentivados pelos professores. Nós reservamos até R$150 mil para premiar os professores e R$110 mil para premiar 6 escolas da rede estadual e mais 5 do Centro Paula Souza. No total, são 11 escolas premiadas. Tá? Então, a ideia é incentivar todos os atores desse processo. Participar da CUCO é enxergar uma oportunidade, é ajudar o aluno a construir o projeto de vida dele. Ninguém dê mérito ao não querer fazer o ensino superior. Isso não é um problema. Pelo contrário, as pessoas têm que escolher o caminho para serem felizes. Fazendo curso técnico, tecnólogo, superior, indo trabalhar, montando seu próprio negócio, não importa. O que nós nos preocupamos é que a informação chegue para que aquele estudante ele tenha a opção de escolha e não deixe de seguir um determinado caminho por não conhecê-lo. Quando ele entrar, vai ter alojamento, vai ter alimentação gratuita para ele. Então, vai ter auxílio financeiro para ele se manter na universidade, além desses 2 que eu falei. Isso não pode acontecer. Agora, se ele não quer, tudo bem. O importante é que isso fique claro para eles. Bom, a CUCO, esse projeto, ele acaba estimulando e provando, né, que é possível, sim, os nossos alunos de rede pública chegarem até a USP, uma universidade de qualidade, né, professor? Sem dúvida. É emocionante, no final de cada edição, ver o resultado da CUCO para os estudantes, para a família emocionada, os professores emocionados, porque o professor sabe que foi a mão dele que levou aquele menino até ali. A família emocionada, porque um menino que depois ingressa, uma menina que ingressa na universidade, em geral, principalmente os estudantes de mais baixa renda, que é a grande maioria que a CUCO atinge, normalmente eles são o primeiro do grupo familiar que vai fazer ensino superior. Então, quando ele volta do ensino superior, ele acaba mudando a realidade local dele. Tem uma ação social, mas também cultural. Então, veja, é algo que você realmente carrega o país para frente, né? Porque é o ensino, é a educação, seja qual for a profissão que eles forem seguir, que vai levar eles para frente. Eu dou muita palestra e os estudantes falam assim, professor, eu tenho um sonho de ser youtuber. É muito comum você ouvir isso hoje. Muito. Não importa a profissão que você siga, você tem que estudar. Eu conheço vários youtubers que são ditos youtubers profissionais, apesar de não ser uma profissão reconhecida. Por quê? Porque eles ganham a vida daquilo. Então, eles são profissionais. A pergunta é, eles não estudam? Dá uma impressão que não, mas eles estudam muito. Por quê? Para você ganhar dinheiro, você tem que estar produzindo conteúdo, tendo criatividade, estimulando os outros a assistir seus vídeos. E isso requer muito estudo. Seja para você fazer um programa de A a Z, de entretenimento a gastronomia, a artes, a ciência. Qualquer canal no YouTube, o menino estuda. Há um jogo de videogame. E ele joga, ele estuda, ele passa de fase. Depois que ele entendeu aquilo, ele faz um vídeo para passar para os outros. Então, assim, tudo requer estudo na vida. E é isso que eles têm. O que eles não percebem, às vezes, é que ele pode... A USP tem mais de 280 cursos de graduação. Diferentes, são mais de 185. Então, tem algum que ele vai gostar. E o importante é que ele escolha aquele que ele vai gostar para ele se estimular a estudar. Nenhum caminho é fácil. Tudo depende. Estudo. Mas se ele escolher alguma coisa que ele gosta, ele vai ter paciência de estudar.
Se ele fica horas vendo um vídeo de Minecraft, ou seja qual for o joguinho, é porque ele gosta daquilo, e ele está estudando aquilo. Então, ele vai escolher um curso que ele goste, e aí ele vai dedicar horas estudando aquilo, e ser um profissional de sucesso e, mais importante, feliz. Opa! Professor, muito obrigada pelo seu tempo, por dedicar alguns minutos para a gente, para a nossa diretoria de ensino. Nós agradecemos muito e tomara que a gente consiga muito, muito mais alunos inscritos nesse momento. Obrigada. Eu agradeço muito, Edneia, toda a equipe de São Bernardo do Campo e região, né, da regional, e eu conto com vocês e me coloco à disposição como sempre, tá bom? Abraço. Abraço, professor. Obrigada. Obrigado.